O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele estava, e por esta abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Marcos capítulo 2, versículo 2. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A palavra de Deus anunciada por Jesus é o conteúdo da fé. Se nós ouvirmos essa palavra, nós estamos no caminho da salvação. Se nós não ouvirmos essa palavra, estamos no caminho da perdição. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A salvação vem por ouvir a palavra de Deus. Fides ex audito. A fé vem por ouvir. E Jesus estava pregando. Jesus estava ensinando. Jesus estava catequizando. Jesus estava denunciando os erros. Porque Ele é Deus. E Ele deu esse poder de anunciar a palavra à sua igreja, à sua esposa, imaculada, sem ruga e sem mancha, como está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Ele se entregou por ela, pela sua esposa, a Santa Igreja, para torná-la indefectível, para que ela possa anunciar a palavra e celebrar os sacramentos. E hoje é dia de Santo Hilário de Poitiers. Poitiers era uma colônia romana no sul da França. Hilário, ele era um homem muito estudioso da palavra, um grande pregador da palavra, e logo foi feito bispo de Poitiers. E o que ele fez? Começou a combater as heresias.
os ensinos errados que sagravam entre os padres e bispos daquela época. E ele dizia: Senhor, eu consagro toda a minha vida para anunciar a tua palavra. E eu só te peço duas coisas, Senhor: a sabedoria, a pureza e a luz da tua graça para continuar o meu ministério. Porque humanamente falando, é impossível um ser humano combater tantos erros dos homens e dos demônios com a sua própria força, com a sua própria inteligência. E Santo Hilário se entregou ao anúncio da pregação da palavra, a formação do clero, e é um dos 35 doutores da igreja. Santo Hilário de Poitiers tem um tratado maravilhoso sobre a Santíssima Trindade e tantas exortações às Sagradas Escrituras e à vida espiritual. São os padres da igreja, são os doutores da igreja, são aqueles que têm um magistério universal, infalível. E é esse homem que pede a Deus, na sua humildade, ele pede a Deus a graça para continuar sendo um pregador. Como que nós carecemos de bispos que pregam a verdade, como que nós carecemos de padres que pregam a verdade. Mas para que um homem anuncie a palavra oportuna e inoportunamente, como está na carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, anunciar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente requer uma consagração total a esse ministério. Por isso os padres jamais poderão casar. E se casar, se quiserem destruir os celibatários, vai destruir o anúncio da palavra, porque a palavra precisa de uma pureza total de coração para atravessar os corações feridos pelo pecado. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Nossa Senhora disse em Medjugorje: filhinhos, vocês estão vivendo tempos difíceis, mas ainda ficará mais difícil. Vai chegar um momento que para ouvir a palavra de Deus vai ser difícil, vai ser raro, porque as pessoas estão perdendo a fé católica, a fé de Santo Hilário de Poitiers, a fé de Pedro e Paulo, dos santos, dos místicos, está se perdendo. Eles vão querer, sim, os servos do maligno, eles vão querer travar a internet, eles vão querer travar os meios de comunicação para não anunciar a palavra. E eu lembro perfeitamente, o Monsenhor Jonas Abib pregando, cheio do Espírito Santo, naquela parresia que ele era apraz, ele dizendo: guarde a palavra, guarde a Bíblia, porque vai chegar um momento que nem a Bíblia vai poder ser impressa, não vai poder anunciar o Evangelho na televisão, no rádio, na internet, não vai poder. E o que você vai fazer? Você vai ter que guardar a palavra, o ensinamento, o catecismo, a Bíblia no teu coração. Mas feliz de você que também é sábio, porque Deus derrama sabedoria àqueles que são piedosos. Eclesiástico capítulo 43, versículo 37. Tudo lhe pertence, és o Senhor de tudo, e derrama a sabedoria nos corações piedosos. E os corações piedosos já estão se precavendo, comprando livros espirituais, adquirindo a palavra de Deus, adquirindo coisas santas, porque chegará um momento de perseguição aos cristãos, perseguição de todos os lados, que não teremos acesso à palavra de Deus. Padre, o senhor está falando uma borracha? Abre a Bíblia em Amós capítulo 8, versículo 14. Virão tempos, diz o Senhor, que os homens procurarão a palavra de Deus. Eis que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus, e não a encontrarão. Não encontrarão por qual motivo?
2 motivos. O primeiro, porque a palavra de Deus vai sendo adulterada pelas heresias, pelas seitas, vai sendo destruída pelos sincretismos de todos os lados. E segundo, porque em momentos onde a igreja sofre perseguição, um Estado laicista proíbe o anúncio da palavra, proíbe a liberdade religiosa. E Nossa Senhora previu isso em Medjugorje. Ela disse: meus filhos, vocês estão vivendo tempos difíceis, mas vocês entrarão em tempos mais difíceis ainda. E eu quero dar para vocês as 5 armas para viver neste tempo. Pois bem, Nossa Senhora pode dizer quais são as 5 armas para a gente passar por esta grande tribulação. Quais são? A oração pessoal. Essa ninguém tira de você. Jesus estava preso e ele estava orando. São Pedro estava preso e ele estava orando. Quando a igreja era perseguida, não podia sair em Jerusalém por conta de uma série de perseguições, ela estava orando. A oração ninguém tira de mim. Diga, compadre, a oração, a piedade e a sabedoria ninguém tira de mim, ninguém tira de nós. Então a primeira coisa é rezar, e rezar muito. É preciso rezar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e 18. É preciso rezar e rezar sempre, disse Jesus em Lucas 18:1, sem deixar de fazer. Se não tivermos um terço que seja, temos 10 dedos. Se cortarem as nossas mãos, rezamos com o coração. Se arrancar o nosso coração, nós bradamos glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Eu vos indico sim aquele que deveis temer, aquele que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno. Esse vós deveis temer, que é o pecado. Então Nossa Senhora indica para nós qual que é a primeira arma para a gente vencer todas as batalhas da vida, aquelas do dia a dia e aquelas grandes que virão. A oração, rezar e rezar sempre, com disciplina, com entrega, mesmo enfermo, eu sou guerreiro, vai dizer o livro de Joel. Mesmo enfermo, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo doente fisicamente, a alma clama. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Segunda arma que Nossa Senhora indica em Medjugorje para esses tempos, a penitência. Penitência mesmo, ou penitência ou inferno, estava escrito na parede do noviciado do Padre Pio. Quando o Padre Pio entrou no seu noviciado, estava escrito na parede do noviciado, ou penitência ou inferno. Ou você toma jeito na vida, ou nós tomamos jeito na vida, ou façamos esforços para que a gente entre na porta estreita, para que o Senhor derrame a sua graça em nós, como todos os santos, como a Sagrada Família, ou então já estamos num caminho de vida relaxada, que não vai funcionar nem para você, nem para os outros, nem para ninguém. Penitência, Marcos capítulo 1, versículo 15. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência, jejum, quartas e sextas. Abster-se de carnes, de doces, de sucos, de refrigerantes, todas as quartas e sextas. Abster-se de redes sociais. Concentrar-se na oração, na convivência, no trabalho, em coisas boas, coisas lícitas, coisas santas, a sadia convivência, o trabalho manual, o estudo, a adoração piedosa. Meu Deus do céu! Nossa Senhora disse em Medjugorje que a oração e a penitência são as 2 maiores armas, e depois ela fala da oração comunitária. Oração comunitária que tem um poder tremendo para travar
os males que vêm à ordem social. Parabéns os grupos de cenáculo, parabéns os sacerdotes que abrem as portas das suas igrejas, das suas paróquias, para a adoração ao Santíssimo, para a récita da coroa das lágrimas de Nossa Senhora, a coroa das lágrimas, para ser rezada antes da missa, para ser rezada durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, as 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, a adoração recorrente, a adoração cada vez mais ao Santíssimo Sacramento. Benditas paróquias que promovem a adoração, a oração comunitária, bons grupos de oração obedientes que caminham em sintonia com o pároco, com os sacerdotes, benditos grupos de oração, benditas orações comunitárias, porque ela tem força, ela tem poder. Os santos bispos, os santos doutores, padres da igreja, falavam já há 1700 anos atrás do poder da liturgia, do poder da oração comunitária. São João Crisóstomo, ele diz assim, que são fortes as hostes do inferno, mas a oração, ela é mais forte do que todos os demônios. É invencível o homem que reza, a mulher que reza. E Jesus disse a respeito do templo: a minha casa é uma casa de oração. Igreja é um lugar de oração. Igreja é um lugar de adoração. Quando os regimes ideológicos totalitaristas invadiram a Polônia, e o Papa São João Paulo II era jovem, tinha 20 anos, isso em 1940, muitos queriam pegar em armas e lutar contra os invasores da Polônia. João Paulo II, Karol Wojtyła, coração santo, disse: não é por aí, não é por aí. Podem ver, está na sua biografia, está no filme maravilhoso, Karol, o homem que se tornou Papa. Ele disse: não é por aí, não é pela força, não é pela espada, mas é pelo meu espírito que vencerás. É reformando a nossa própria vida, é obedecendo os sinais de Nossa Senhora, oração, penitência, oração comunitária, muita oração. O que a Polônia fez? Levantou o Santíssimo Sacramento, e os poloneses começaram de forma inteligente, cultural, piedosa e religiosa a rezar o cerco de Jericó. O que é o cerco de Jericó? É aquela coiseira. Não. Simplesmente expor o Santíssimo, adorar o Santíssimo em silêncio, de quando em quando rezar um rosário, bem rezado, ordenado. Isso. O sacerdote vem, dá a bênção do Santíssimo, vai quebrando as barreiras malignas, vai destruindo as esferas infernais na nossa vida, na nossa religião e na nossa sociedade. Oração, penitência, oração comunitária. E por fim, Nossa Senhora indicou também o poder dos sacramentais. Escapulário, primeiro de todas as devoções, dizia o Papa Pio XII, o escapulário é a primeira de todas as devoções. Vamos dizer, compadre? O escapulário é a primeira de todas as devoções. Um cristão que não usa o escapulário é como um soldado que está sem a sua armadura. É uma negligência muito grande de quem está à frente do povo e do próprio fiel. Use o seu escapulário pelo amor que você tem em Nossa Senhora, porque quem usa o escapulário é como Nossa Senhora colocando o seu manto, protegendo com a armadura, com a sua santidade. Ela entregou a São Simão Stock e disse: aqueles que usarem piedosamente, Eclesiástico capítulo 43, versículo 37, os piedosos terão a proteção, os piedosos terão a sabedoria. Beijar o escapulário, usar o escapulário, honrar o escapulário, e Nossa Senhora vai te proteger pela frente, pelas costas, das pestes, das pragas, da flecha que graça ao meio-dia, como está no Salmo 90, escapulário. Depois a medalha milagrosa,
Nossa Senhora entregou a medalha milagrosa em Paris e disse que com esta medalha atrairíamos torrentes de graça sobre as nossas vidas e sobre o mundo inteiro. Ó Virgem Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A cruz de São Bento, nos carros, em casa, o crucifixo Bento, lá na sua mesa de trabalho, não tenha vergonha, homem, não tenha vergonha, mulher, de colocar o crucifixo na sua mesa de trabalho. Seja cristão. O crucifixo em casa, a Sagrada Face, as santas imagens da Virgem, de São José e dos santos, os quadros santos, tudo isso abençoado, tudo isso exorcizado pelos sacerdotes. E Nossa Senhora disse também em Medjugorje, a quinta arma na luta espiritual destes tempos: voltem, filhinhos, voltem ao uso da água benta. Voltem ao uso da água benta. Água benta, voltem ao uso da água benta, na frente das igrejas, para entrar nas igrejas, para sair das igrejas, para entrar em casa, para sair de casa. Santa Teresa d'Ávila, gigante de Deus, não ia em lugar nenhum sem usar água benta. Nós deixamos todas as armas para fora, por isso que estamos jogados no pecado, por isso que estamos nessa tristeza, nessa apatia, nesses ressentimentos com tudo e com todos e até com o próprio Deus, porque não ouvimos a instrução dos santos, não ouvimos a instrução do céu, não acolhemos a palavra de Deus. E olha a sociedade do jeito que está, olha os problemas, olha a crise eclesial, o jeito que está. Nossa Senhora é mãe e ela desceu do céu para nos proteger, para nos cuidar. Feliz de você, feliz, se ouve a palavra e coloca em prática. Tiago capítulo 1 versículo 22, mulheres, usem roupas honestas. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 9, arranque essas calças indecentes, apertadas, coloquem vestidos, coloquem roupas honestas. Esses dias estava andando aí de carro, estava uma turma fazendo caminhada, falei, meu Deus, misericórdia, cadê o bom senso, cadê o temor de Deus? Santa Hildegarda de Bingen, ela disse isso, quando as mulheres começarem a profanar os seus corpos, quando os homens começarem a viver de forma errada, os homens viver como mulheres, mulheres viver como homens, a profanação da sacralidade humana, Santa Hildegarda de Bingen diz isso, é porque chegamos nos fins dos tempos. Feliz de você, se ouve a palavra, se acolhe a palavra, se acolhe Jesus, acolhe o Evangelho, acolhe Nossa Senhora, feliz de você, porque Eclesiástico capítulo 43, versículo 37, está dizendo que todo poder pertence a Deus e Ele derrama a sua proteção e sabedoria aos piedosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,